A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais um vídeo aí? Então vamos lá. Hoje é sobre respeito de aplicativo para revelar a vida das pessoas para os falsos profetas. Ai, meu Deus do céu, eu não falo mais nada, né? Mas eu falo, acabo falando, né? Acabo falando. Aplicativo para ajudar profeta a revelar a vida das pessoas. O mundo está acabando, gente. Miguel, ó, aqui um aplicativo, você põe o nome aqui, tá todos os dados. Profetia, falso profeta Mirim, hein? E não é só ele, tem várias criancinhas que os falsos profetas, pai deles, orienta eles. Por isso que lá no Antigo Testamento ninguém entendia quando Deus, o povo era mau e mandava e fazer a guerra, fazer maldade, e Deus mandava o povo matar aquele povo e matar até as crianças, porque as crianças também estavam ensinadas a fazer maldade, ia crescer e ia se vingar do povo de Deus, entendeu? É a mesma coisa, só que agora de maneira espiritual. O pai ensina o filho a fazer falsas profecias. Tem uma menina aí também, falsa profeta, Mirim, outro, por isso que eu falo, não acredite, Satanás se transfigura em anjo de luz, gente. Compare com as escrituras tudo que você escuta, de quem quer que seja. Não importa se a pessoa é inteligente, se a pessoa é bonita, se a pessoa tem aparência de santo, não interessa. A base é Deus, a base é a Bíblia. Se não tiver de acordo com o que está nas escrituras, não vem de Deus. Mas a pessoa não escuta, né? Ela quer tudo mastigadinho, então quer ser enganado que seja. Vá pro buraco então, mano. Miguel Oliveira, falando sobre esse mercado da fé, esse comércio de revelações que levaram as pessoas até montar um aplicativo para ajudar a falso profeta. Eu vou trazer para vocês aqui também um segundo vídeo, mostrando na prática um desses aplicativos sendo usados. Você vai ver como que é fácil enganar essas pessoas que correm atrás de revelação. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, eu vou te mostrar e eu tenho certeza que muitos vão cair para trás da cadeira. Quem é que está por trás do engano desses falsos crentes? Tenho certeza que vai chocar muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, tá? Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, porque dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos. Além disso, como eu tenho feito, eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo do Reino, com um underlinezinho no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo do Reino, com um underlinezinho no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus, além de diversos materiais de apoio para o seu estudo bíblico. Então, se você gosta de estudar, meditar, aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho lá na nossa página no Instagram, porque vai ser bem útil para você, tá? Além disso, eu vou trazer para vocês aqui também, para quem gosta de Bíblia, uma novidade ao longo desse vídeo. Então, não perde não, porque está muito interessante, tá bom? Eu vou colocar para vocês, então, o primeiro vídeo do Miguel Oliveira falando sobre esse aplicativo, e depois eu volto para a gente poder comentar, tá? Dá uma olhada aí. E falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi aplicativos que te mostram, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó. Tá? Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema com o pastor te falar, tal? Polêmico. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar, um pastor sentado em cima do altar pelo celular. Miguel, ó, aqui um aplicativo, você põe o nome aqui, tá todos os dados pessoas. Pedro, eu digo para você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu estou falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma, você não precisa disso. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, que agora? Mas Deus gritou na minha alma, você não precisa disso. Ok, só para a gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou para você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Que dá curiosidade. Sim. Isso é o que eu senti na hora. Você falou, Mas, eu te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Pastor, obrigado por toda a palavra. E ele começou
começou a revelar. Falei, Senhor, tu bebo que eu não tenho. Cara, naquele dia eu preguei, acho que foi meia hora, não consegui terminar de pregar. Preguei, peguei o microfone. Aí depois o pastor falou assim, me perdoa, tá discutindo, não tem paz. Você acha que isso pode ser usado, né? Sim, eu acho. Se eu oferecer, não tem que usar. Bom, gente, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, Eu não ele me acreditei convenceu nele. nem um Não, pouquinho. porque eu já vi as pregações dele, ele é um falso profeta profeta mirim. Não tô julgando, irmãos, eu tô porque eu acompanho alguns já Conhecendo sei. tudo isso, eu duvido muito que ele não usa. Principalmente porque ele foi bem ensaboado. O entrevistador fez pergunta direta para ele, Miguel, você usa? Ele fugiu para um lado, fugiu para o outro, para depois falar que não usa. Eu dei isso para mim, e já conheço o trabalho, não me convenceu, tá bom? Agora, eu preciso falar uma coisa muito importante aqui sobre a questão das revelações. Tenho certeza que vão vir irmãos, principalmente pentecostais, falar do dom de revelação. Não existe mas eu na preciso Bíblia dizer uma coisa esse muito dom. importante. Não Biblicamente existe. falando, dom de revelação não existe. Pode ler, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você confundiu. Revelação não é dom. Esse negócio hoje, o Senhor me revelou. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Isso não é dom espiritual. Aí. Se você procurar no Gênesis e Apocalipse, o dom de revelação não existe em lugar nenhum das Sagradas Escrituras. O que existe é um dom de profecia. É proferida a palavra do que já está escrito. Ele aponta para o ensino. Não é profecia assim, ó. Vou profetizar uma coisa nova, que você vai casar com o irmão lá. Vou profetizar, é o que eu estava falando. Eu estava andando com a minha filha esse dia na rua, aí tinha uma loja lá, e estava ouvindo no rádio lá um pregador, o pastor pregar. Aí, olha a ousadia dos caras, hein? Ele falou assim, eu determino que isso aconteça na sua vida em nome de Jesus. Aí eu falei pra minha filha, eu falei assim, olha, tá vendo a ousadia de um camarada desse? Ele determina, quem é ele pode determinar, quem determina é Deus. Aí ele falou, mesmo que ele use o nome de Cristo, gente, não é de Deus. Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, estará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do Pai. Naqueles dias me dirão, não expulsamos demônios em seu nome, não fizemos muita maravilha, não curamos em seu nome, não vos conheço, aparta de mim, vós que pratica o mal. Entendeu? Simples assim. Então não adianta você ser religioso, você vir falar aqui em nome de Jesus, porque muitos usam o nome de Jesus fraudulosamente, é chamar o nome de Deus e vão dar conta. Esses daí vão dar conta a Deus no dia do juízo. Pensa que vão fugir não. João Batista falou para os religiosos da época, quem autorizou que fugir da ira futura, pensam que vão escapar? Vai. Para admoestação, para correção, por meio da palavra de Deus. Em lugar nenhum na Bíblia Sagrada, você vai ver sequer indicação de alguém revelando nome, CPF, placa do carro, nada disso. Agora, se nós temos isso acontecendo nas igrejas hoje em dia, e eu falo com muito temor e muita tristeza no coração, que infelizmente tem muitas igrejas pentecostais tradicionais, como a própria Assembleia de Deus abrindo espaço para isso, é porque existe demanda. Nós sabemos que muitas pessoas estão ficando extremamente ricas e famosas na internet, com perfis aí com mais de 1 milhão, 20, 30, 40 milhões, só entregando profecias. E se essas pessoas... Esse é outro, Bruno Leonardo, outro falso profeta. Sei que muitos seguem. Como você saber se Bruno Leonardo, ele tem milhões e milhões de seguidores. Eu vou fazer um vídeo com ele ainda, mostrando um vídeo com ele, que ele tem milhões e milhões. E a Bíblia diz que muitos são que entram pela porta larga, poucos são que entram pela porta estreita, e muitos que entram pela porta larga vai destino à perdição. Então, aí ó, são muitos vão ser enganados, infelizmente, com tristeza, como ele falou no coração, a gente fala isso, que as pessoas se deixam enganar, elas querem o que o falso profeta oferece, quer riqueza, quer casa, quer isso, quer aquilo, só sabe querer, me dê. E o falso profeta tem demanda, você quer? Eu dou, vem para minha igreja que aqui você consegue tudo. É a obra do diabo. Se prostrado me adorares, dou o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, dou a quem quero. Aí a pessoa aceita, cai na armadilha, eu quero, como eu quero, aí tá aqui. Gênio da lâmpada, salabim, tô aqui pra você, tim, pronto. Só que o problema tá aí. Eu tenho uma notícia muito ruim para essas pessoas que gostam de correr atrás de profecias. Se você abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo 14, dos versos 1 a 11, você vai se deparar com um dos textos mais tensos da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina que alguns anciãos do povo de Israel, que haviam levantado ídolos no seu coração, foram ao profeta do Senhor procurar a palavra de Deus,
E de acordo com o texto, o Senhor responde que ele responderia a essas pessoas segundo a multidão de ídolos do seu coração, inclusive usando os profetas, enganando os profetas, para que esses profetas pudessem enganar essas pessoas. Então, no cenário, nós temos, de um lado, falsos israelitas, que hoje nós podemos entender aqui no nosso cenário como falsos crentes, que levantaram ídolos no seu coração e que procuram ao Senhor somente para que ele atenda os seus desejos, para que ele dê uma resposta que vai direcionar ali o desejo pecaminoso do seu coração. Exato. E o próprio livro a carta aos Tessalonicenses fala, leia lá na sua Bíblia, se você vê que eu estou inventando. Fala assim, por não receberem o amor da minha verdade, Deus falando, eu enviarei a operação do erro para que eles creiam na mentira. Na mentira de quem? Do anticristo. Então quer dizer, por a pessoa não amar a escritura sagrada, não buscar a verdade na escritura, Deus vai enviar a operação do erro. Tem coisa que é o próprio Deus que envia, ó. Quer ver? O israelita estava numa rebeldia lá, contra Deus, o próprio povo de Deus terreno. Naquela época lá, e o próprio Deus entregou eles para serem presos e cativos pelo o imperador babilônico, que era Nabucodonosor. Porque foi o próprio Deus que entregou o próprio povo para ser aprisionado, derrubar o templo de Jerusalém, que depois eles reconstruíram mais na frente, e foram levados cativos pelos babilônicos, porque eles estavam em rebeldia contra Deus, o próprio povo. Então Deus às vezes joga uma nação contra o próprio povo dele para castigar o próprio povo que está em rebeldia. E assim é também nos dias de hoje com a gente. Lá em Romanos fala que os homens amaram mais a criatura do que o Criador, que é bendito para todo sempre. E se inflamaram homem com homem, mulher com mulher, e adoraram ídolos, répteis e coisas. Então Deus os entregou às paixões infames. O próprio Deus entregou. Por quê? Porque eles escolheram. Eles quiseram aquilo lá. Então Deus falou, você quer isso? Então vocês vão se afundar nisso aí. Vocês vão para práticas. Aí, de um tempo para cá, por isso que muitos começaram a pegar doenças, começou a virar uma... Por quê? Porque a própria pessoa vai para o seu desejo pecaminoso do seu coração e vai arcar com as consequências. Ela quis aquilo, Deus entrega. Tó, é isso que você quer, é isso que você vai ter. Seja feita a tua vontade, não a minha. Aí se lasca. Aí a pessoa fala, não é esse Deus que eu creio, não, esse Deus é terrível, não quero crer nesse Deus, creia no Deus que você quiser, eu não estou nem aí. O meu papel é para quem quer receber a verdade, para quem quer se converter, para quem quer adorar o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra. Se você não quer esse Deus, creia no outro, é um direito seu, livre-arbítrio, entendeu? Então, o problema é seu, não é meu. Eu faço o meu papel aqui. Quiser aceitar, aceite. Se não quiser, cada um. Os profetas sendo enganados por Deus para enganar esse povo. E Deus fala que faz isso por quê? Para exterminar o mal do meio de Israel. Trazendo isso para os nossos dias, gente, é um texto muito sério. Porque, assim como naquela época, nós temos hoje falsos crentes que só vão para a igreja atrás de revelação, sendo enganados por falsos profetas, que só estão pregando aquilo que esses crentes querem ouvir. Só estão trazendo resposta para o relacionamento, para o namoro, para o casamento, para qual emprego que vai, para onde que vai viajar, se deve viajar ou não. Salvação eterna, obediência da palavra, ninguém quer. Falando essa língua aí, a Bíblia não fala. Falar em línguas é falar em línguas estrangeiras. Não tem nada a ver com isso daí. Aí os pentecostais ficam inventando essas coisas aí. Até tem um pastor que eu sigo, que eu gosto muito dele, mas ele fala essas línguas aí, eu não sei de onde esses caras tiram isso aí, meu Deus do céu. Não tem nada a ver. E olha que a Bíblia fala que tem que ter tradutor, e o tradutor não pode ser a mesma pessoa que fala na língua estranha. Tem que ser uma outra pessoa, e de preferência o que não é conhecido dele, para eles não combinar o que falar, entendeu? Então, e Paulo fala, mais bem-aventurado é o amor do que todos os dons. O que adianta eu falar em língua e ter todos os dons e não ter amor? E outra, e essa falar em língua que ele fala aí, não é o dom de língua da Bíblia, entendeu? Isso aí é fraudulência, rapaz, e a pessoa não se acorda para isso, fica crendo nessas falcatruas de homens, que a Bíblia chama de enganos de homens abomináveis, que réplicam contra a fé,
que enganam fraudulosamente. Então a prática pecaminosa é justamente a mesma. E quando Deus olha para o pecado desses homens, dos falsos crentes e dos falsos profetas, o que ele faz? Vou aumentar a culpa de todos esses, para que no dia do juízo, nenhum deles possa se tornar indesculpável diante de mim. Olha aí, Deus olha aí que perigo. agindo ativamente para punir aquelas pessoas que o rejeitam, Não leva que a sério no seu coração, as coisas de Deus, que não querem saber tá de verdade brincando com da as sua coisas palavra, santas. mas só querem o coração sendo atendido nos seus desejos enganosos. Pode parecer um absurdo isso que eu estou falando? Mas é verdade, tá na Bíblia. É Deus que está enganando os profetas? É Deus que está usando esses profetas para enganar os outros? É justamente isso. Isso, é verdade. Olha lá. Quer ver um exemplo extremamente claro sobre como é a ação do próprio Deus? Olha, então não creio nesse Deus. Ele está Tessalonicenses, fazendo com que eu seja enganado. Não, é você que escolheu ser enganado. Por que você não vai para as escrituras, não se proste de joelho e com toda a humildade de coração e acredite no que está escrito lá? Você não quer, então você quer o engano. Então Deus te entrega para o engano. Ué, se não é o que você quer, seja feita a tua vontade. Ora. A partir do verso 9, dá uma olhada comigo, ó. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, eu falei, ó. poder. Satanás vai realizar o quê? Eu acho que ele vai falar. E prodígios da Tomara que ele fale. e com todo o engano de injustiça para aqueles que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para que se salvar. Vai falar o versículo. Olha lá, ó. Entregar as pessoas ao engano. Motivo, pois, que Deus manda a operação do erro, para que creiam na mentira. Crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade. A verdade, antes, não quiseram receber a verdade, se deleitaram na injustiça. Olha aí. Sabe o que isso significa? Deus está falando assim, sabe aquelas pessoas que têm negado o evangelho todos os dias? Negado sabe aquelas pessoas que têm enviado meus ministros? Eu falo o perigo que é isso. Para pregar a palavra para eles, eles têm rejeitado? Agora eles estão correndo só atrás de Cristo Bruno, de Miguel Oliveira, de Vitória Souza, de David Leonardo e por aí vai? Para essas pessoas, eu vou começar a enviar profetas, eu vou começar a enviar pessoas que operam o erro e o engano, para que essas pessoas sejam mais culpadas. Que é o engano do anticristo. Que é o espírito do anticristo que está nesse falso profeta, porque eles são o anticristo. Ele fala de Cristo, porque é assim que o anticristo vai vir. O anticristo é uma pessoa que se diz cristã. Ele não é um ateu. O anticristo ele saiu do meio cristão, só que ele distorce a palavra para enganar, porque ele tem que sair do meio cristão para tentar enganar as pessoas, fazer ela acreditar que ele é de Cristo, que ele é Cristo, entendeu? E o espírito do anticristo vai usar esses falsos profetas para levar esse engano. E a pessoa, quando não lê a Bíblia e quer acreditar nessa falsa profecia, nessas revelações, vai ser enganada. Deus vai entregar elas para o engano. Anunciei a verdade para elas, mas elas preferiram amar mais o perigo engano, que é isso aí. a mentira. E é para essas pessoas que eu levanto esses falsos profetas. Então, se existem hoje pessoas criando aplicativos de celular para ajudar falsos profetas a pregar engano, a pregar erro, a pregar mentira, fique sabendo você o juízo vai vir, que é por meio da providência hoje não vai de chorar, Deus contra a vida dessas não vai pessoas. gemer depois, é um texto que nos perturba, é um texto que nos assusta, mas é um texto, gente, que nos serve de lembrete de que o Senhor está ativamente agindo para purificar o seu povo, para chamar o seu povo ao arrependimento e para mostrar para cada um de nós exatamente que Ele está preocupado com aquelas pessoas que o amam e que temem o seu nome. E para aquelas outras pessoas que estão seguindo após ídolos, a iminência do juízo está batendo a porta. Eu vejo essas coisas acontecendo nas igrejas e eu falo assim, gente, como que tem gente sendo enganada por isso? Hoje já está colocando ferramentas na tua mão. Porque ele já te deu tanto livramento de vida. Ela mesmo traduz o que ela fala. A Bíblia condena isso. Tá vendo que é fraudulência? Quem lê a Bíblia sabe que isso aí não vem de Deus. Onde que isso daí é de Deus? Eu sempre falo com vocês, ó. A Bíblia tem resposta para todas as coisas nas nossas vidas. É óbvio que a Bíblia não vai falar se eu vou casar com uma pessoa A ou B, se eu devo comprar um carro A ou B, se eu devo assumir uma responsabilidade A ou B, mas ela vai nos dar princípios e orientações que vão nos encorajar, que vão nos capacitar a tomar as decisões da maneira correta. Olha o texto de 2 Timóteo 3, a partir do verso 16 do ensino. Eu vou até ler aqui no computador, porque aqui eu tenho a versão NVT, ela é bem didática no que ela está ensinando. Olha só. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida.
ela nos corrige quando nós erramos, e olha isso, ela nos ensina a fazer o que é certo. Verso 17, Deus usa a palavra para preparar e para capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, o que a Bíblia está nos ensinando com tudo isso? Para quem é cristão de verdade, Deus usa a sua palavra. Para quem é crente, falso crente, que só quer revelação, Deus envia a operação do erro. Exatamente aí. Esse é um vídeo que eu peço a vocês de coração. Quer acreditar, acredite. A gente faz esse vídeo, irmãos e irmãs, para alertar vocês não caírem no erro. Né? Exatamente. Não é ele que está mandando ninguém para o inferno. Ele está falando que está nas escrituras, que a pessoa está indo para o inferno por opção própria, porque quer crer no engano. E Deus entrega ela aos enganos. Você não quer? Seja feita a sua vontade, então vai ser enganado. Você não quer ser enganado? Deus está mostrando, venha para a palavra, está usando os profetas, tem Bíblia em áudio. Deus está movendo os céus e a terra para a pessoa não ser enganada, para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele, para sair do engano. Mas as pessoas, a maioria da população quer ir para o engano, ela ama os enganos, porque ela ama os prazeres mudando, ama os desejos carnais. Então, a gente vai fazer o quê? Não adianta. E se a gente fala assim, você tá me julgando. Que você não sei o quê, quem é você? Cala a boca. Então, lava minhas mãos como Pilatos. Não sou Pilatos, não quero ser, mas estou fazendo um paralelo aqui, né? Não adianta. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar alertando. Mas eu não posso obrigar ninguém, né? Eu vou fazer o quê? Se a pessoa não quer aceitar a verdade, quer aceitar a mentira, vou fazer o quê? As profecias do que a Bíblia Sagrada. Eu faço um vídeo desse com desespero no coração. Todos nós fazemos. Tanta gente sendo enganada, tanta gente sendo enganada. Não adianta, a gente vai fazer o quê? Mestres, com lobos, devoradores dessas ovelhas. Envie esse vídeo para mais pessoas, para seus irmãos pentecostais, nos grupos da igreja. Clica aqui no botãozinho compartilhado no YouTube, envia isso para eles, porque é um apelo. Isso é um chamado que Deus está nos trazendo hoje para voltar para as Sagradas Escrituras, para rejeitar todo esse engano, porque é muito fácil. Quer ver como é que é fácil? Dá uma olhada aí agora, então, no segundo vídeo, de um aplicativo assim, muito simples, que todo mundo usa, na prática, que muitos profetas podem usar para enganar as pessoas da igreja. Dá uma olhada. Fábio, isso, como vai? Você está vendo algum nome de uma pessoa aqui? Não, né? Segura esse lugar aqui. Eu estou vendo. Você não está, mas eu estou. Escuta aqui, ó. Silêncio aqui é para libertação e cura de um homem. A, letra A. Letra M. Como estranho. Amauri. Qual é o nome do teu marido? Amauri. Você que é da Terra Nova, lá de São Bernardo? Mas que... Não sei. 2002, marcha que eu pego na tua mão. O que isso tem a ver com a Bíblia? Casa, eu vou dentro de uma casa que teve um muro baixo. Misericórdia. Você está levando leite condensado? Seu filho não tem alergia a leite de vaca? Que isso tem a ver com a Bíblia? Meu Deus do céu. E ele acabou de fazer um ano também, agora de 19, todo de Mickey, todo bonitinho. Você não está lembrando que eu dei livramento para aquela menina? Porque não era para ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Descobrimos tudo isso em uma das suas redes sociais, placa do seu carro, nome do seu cachorro. Tá vendo como é simples? Pelo próprio Instagram, pelas redes sociais, gente. Eu tenho informação de quando nasceu, quem nasceu, as circunstâncias do nascimento, onde eu vou, de onde eu vim. Olha, a internet, a tecnologia vai ser usada para isso, para rastreamento. Sendo enganadas. As pessoas postam coisa lá e os caras... Por que eu falei para vocês que eu não acreditei quando o Miguel Oliveira disse que não usa esses aplicativos, né? Você viu quando ele faz as suas pregações ali no vídeo? Ele ampliando a tela do seu celular e olhando para a plateia ali? Tem muita gente que infelizmente faz isso, meus irmãos. Recebe um convite para pregar na igreja, ou vice fulano de tal. Vem aqui na igreja pregar. Existe uma equipe para levantar os dados de pessoas ali daquela igreja e manda para ele. Então quando ele está pregando ali, abre o celular, identifica a pessoa, tem a lista de coisas para ser revelada, e ele vai trabalhar em cima disso. E depois ele bate no peito e fala assim, diz que eu não sou profeta. Pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Desde quando, gente? Na Bíblia é ordenado para ficar revelando nome, CPF, documento, placa de carro, por aí vai. Quem vai casar com quem não vai? Enganar. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 1, do verso 1 em diante, que antigamente o Senhor falou por meio dos pais e dos profetas. Nos últimos dias,
ele falou por meio do seu Filho. Então, depois que o próprio Deus se encarnou, veio e habitou entre nós, será que eu preciso mesmo ficar ouvindo outras vozes, ditas em nome de profetas e por aí vai, para poder viver uma vida diante do Senhor de verdade? Eu creio que essa seja a principal marca de um cristão verdadeiro. Se contentar apenas com a Bíblia e não precisar ficar ouvindo vozes. E aqui eu quero até aproveitar a ocasião para falar sobre a novidade, né? No dia 24 de março agora, às 19 horas, na segunda-feira, vai ser a nossa primeira aula ao vivo. Bom, já acabou por aqui. Então, vou dar um último parecer aqui, uma última alerta, irmãos e irmãs. Que é assim, ó. Tem algumas passagens, eu estava estudando o livro de Ezequiel, que tem Ezequias e Ezequiel. Ezequias é o rei, Ezequiel é o profeta, é o sacerdote de Deus. Então Deus falou, filho do homem, vou fazer essa revelação e que você avisa aqueles que estão para serem mortos, que eu vou mandar juízo para eles se converterem. Caso você não avisar, vai ser requerido o sangue deles de você. Mas se você avisar e eles não quiser acreditar, você está livre do sangue deles. Então, Ezequiel foi e profetizou para as pessoas, né? Então, e falou contra os falsos profetas, lá naquela época já. Entendeu? Então, o que as religiões hoje faz? Eu já vi isso acontecer, porque eu já frequentei. As pessoas combinam, contratam atores, mas não de ator verdadeiro. Pessoas que eles pagam para fingir que está sendo curado e nas redes sociais puxa a vida da pessoa e fica falando lá. E também pessoas que andam vigiando outras e as outras nem sabem, para saber da vida dela, para ela dar o relato para o pastor. Tem muito isso nas igrejas, entendeu? Então, as pessoas acreditam, porque é fácil de manipular. As pessoas não questionam, acreditam em tudo, elas gostam de tudo facinho, tudo mastigadinho. Ela não quer ter o trabalho de estudar as escrituras para comparar, como os berianos, que foi comparar o que o apóstolo Paulo falou, sendo o apóstolo Paulo um apóstolo verdadeiro. Mas eles foram comparar, por isso é chamado mais excelente. Hoje é uma preguiça danada, as pessoas só gostam de tudo fácil, né? Não quer se esforçar para nada. E aí é fácil de manipular. O próprio... Tem um aí, que eu não sei se vocês conhecem, que era do mundo satânico, né? Que teve amizade com o outro que morreu, que é o Daniel Mastral, que era ex-satanista e se converteu. Eu acredito na conversão do Daniel Mastral, mas não acredito na conversão do Vic Vanilla, que se fez de amigo do Daniel, né? Porque... ele deu uma entrevista e falou assim, ó, quando eu abrir a minha igreja, eu vou enganar muita gente, porque é fácil de enganar esses bobos, esses trouxa, é fácil de enganar os crentes, então eu vou arrebatar muita gente pro meu lado. Ele deu essa entrevista, e agora, não sei se ele já montou a igreja dele, provavelmente já, que ele falou que ia abrir, estava perto de abrir, já tinha mostrado até o lugar, né, creio que já tem aberto, e você vai ver quantos ele vai arrebanhar pro lado dele, com a falsa profecia dele. Não só, já tem muitos, né? Já tem aí o Bruno Leonardo, já tem aí esse mirim aí, o Miguel, né? Tem a outra mirim lá, tem o... como que é? Bruno Leonardo, tem um outro lá que eu esqueci o nome, né? Tem tantos falsos profetas no mundo, né? Que milhões de pessoas correm atrás dele, tanto nas igrejas de pedra quanto nas redes sociais. Tem acho que é o Bruno Leonardo, que tem milhões de seguidores e acredita na falsa profecia que ele faz, nas revelações que ele fala. Quando o profeta de hoje, gente, não é igual o profeta de antigamente, que o profeta de antigamente, Deus falava com ele em voz audível e ele transmitia para o povo, porque as escrituras ainda não estavam escritas, entendeu? Então Deus falava assim. Hoje as escrituras estão escritas, hoje o profeta não é aquele que faz revelação que não está de acordo com as escrituras. As revelações estão de acordo com as escrituras, e não é revelação, é profecias. E profecias é proferir do que já está escrito na Bíblia. A profecia é você falar do que está de acordo aqui. Isso é profecia, é proferir do que já está escrito. Falar do que já está escrito, entendeu? E hoje não é revelação, a nova revelação, não tem dom de revelação, isso não tem na Bíblia. Entendeu? Isso é falsa profecia, é picaretagem para enganar as pessoas.
Então esse foi o vídeo, tá? Eu faço um apelo para vocês lerem a Bíblia, acordarem. Tem vídeos que eu faço aí de estudo bíblico, tem mais de 500 vídeos aí. Lá atrás tem vários vídeos de estudo bíblico, é o vídeo que tem menos visualização de estudo bíblico. A pessoa não quer, então vai ser enganada. Aí depois reclama que Deus é mau, que entrega elas ao erro. Entrega porque você quer o erro. Deus fala, então tá bom, seja feita a sua vontade. Você quer ser enganado? Então vai lá ser enganado. Eu mando só os profetas para você. Entendeu? A pessoa é que escolhe. Livre-arbítrio, não é? Se você quer, tá aqui, Deus está falando. Leia a minha palavra, ouça a minha palavra, busque, tem Bíblia em áudio. Se você quiser ir numa denominação, pega o que você está ouvindo lá e compara com a Bíblia. Se não tiver de acordo, joga fora, sai daquela igreja, vai procurar outra, ou então sai, não procure nenhuma, só fique com a Bíblia, estude a sua Bíblia, coloque em prática o que você aprende lá, e quando você conhecer as escrituras, ninguém te engana mais. Ninguém. Entendeu? Mas aí vai de cada um, né? Tá bom? Compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho. Não esqueça de deixar o like para o algoritmo reconhecer e dar mais conhecimento aos outros irmãos que precisam, tá? Chegar mais conhecimento. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui, amo todos vocês em Cristo Jesus.